Olá, professores. Eu sou a Fátima, pedagoga, e hoje eu vou falar para vocês a respeito de uma parte que a maioria dos professores acham assim super chata, que é a parte burocrática do nosso trabalho. Então, assim, eu tenho mostrado para vocês a ficha, né, os impressos, né, que é só o planejamento que a gente precisa fazer, plano de aula, né, o plano semanal, o planejamento semanal, o planejamento mensal, planejamento anual. Isso depende de de vários fatores, né? Depende da secretaria, depende de como a sua escola, a sua região ou a sua secretaria exige essa parte burocrática. Mas o que eu vejo assim de essencial para gente, para nós que somos professores, é a gente ter a nossa, o que compete a nós ter, a gente ser documentado, documentar todo o nosso trabalho. Por quê? Qualquer dúvida que surgir, a gente ter registrado. E às vezes acontece de uma criança ter algum problema, alguma situação, ou você quer fazer, precisa fazer uma um documento para levar a criança para uma outra escola, né, um histórico ou um portfólio. E se você não tiver tudo anotado, tudo organizado, automaticamente você vai se perder na avaliação que você precisa fazer dessa criança. Então, a minha sugestão é o seguinte: é que você faça, primeira coisa, faça o seu planejamento, o seu plano de aula, mantenha o seu diário em dia e, além de manter o seu diário em dia, eu tenho outras sugestões. Primeiro, fichário das crianças, principalmente as crianças do maternal, da creche, não é? Na minha opinião, todas as crianças precisam ter o seu fichário. Mesmo as do primeiro ou quinto ano precisam ter o seu fichário. Por quê? Vamos voltar, vamos começar lá da educação infantil. As crianças, a cada dia acontece uma coisa nova ou uma surpresa. De repente, hoje não aconteceu nada, mas todo dia tem um fato marcante que é bom que você registre, para que você não perca uma parte essencial do desenvolvimento da criança. Então, se você tem lá anotado a ficha, por exemplo, Clara Gonçalves, está lá, a ficha da Clara. Aí hoje, ela cantou, ou hoje, na hora da rodinha, houve uma troca de uma roda de conversa e houve o que aconteceu, aconteceu uma história, quando nós contamos a história, a hora de fazer o reconto da história, ela teve um insight de concluir a história sozinha, de forma autônoma, ou então por conta dela mesma, ela inventou, ela criou o final da história. Então, a gente acha que vai lembrar isso depois, mas a gente esquece, não é? As coisas vão surgindo e a gente esquece. Então, na ficha da criança a gente anota, ó, hoje a criança falou pela primeira vez titia, ó, ou a criança pediu, ela expressou o desejo de mamar, por exemplo. Então, hoje, dia tal, por exemplo, dia 5 de março, o Pedro alimentou uma fruta. E qual é a fruta? Maçã. Então, porque depois você vai esquecer. Então, no seu fichário, você vai colocar isso. Por exemplo, hoje a Joana conseguiu ficar em pé no berço. Coisas simples, não precisa de inventar, não precisa ficar procurando um vocabulário cheio de técnica, porque você vai ter esse material para você e depois para você utilizar um vocabulário técnico, você vai passar para o portfólio para que você tenha dentro do seu material, né? E o material da escola, da secretaria, e para você passar para os pais um trabalho mais profissional, ok?
Além dessa ficha individual, é interessante que você tenha um caderninho. E nesse caderninho, você anota os pontos principais da sua aula que aconteceu durante o dia. Por exemplo, terminou a sua aula, mas aconteceu um fato interessante na sua aula. Você fez uma atividade, as crianças fizeram uma brincadeira livre, de repente elas estavam brincando, você estava observando a brincadeira delas. E no decorrer da brincadeira, né, aconteceu uma situação em que uma criança ela sugeriu que uma outra criança imitasse a professora, né? E quando a outra foi imitar a professora, ela imitou recebendo os colegas, dando um beijinho no rosto. Então, assim, de repente, você observou que a criança, ela simplesmente imitou sua atitude. E foi interessante porque, às vezes, a gente não observa o que a gente faz, mas as crianças reproduzem ações que a gente faz e também as ações que os pais, que as famílias, familiares fazem. Então, nas brincadeiras, a gente tem que observar isso. E se você está atenta, no seu caderno você pode anotar algum fato interessante. De repente, você trabalhou um conteúdo, por exemplo, você trabalhou formas, não é? Todos assimilaram, todos brincaram, mas uma criança olhou para a janela e falou assim: Tia, olha a janela tá parecendo que é um quadrado, não é? Do jeitinho dela. Mas aí você, ó, ela conseguiu identificar um quadrado numa janela. Isso para uma criança isso é uma expertise você imagina a criança de 3 ou de 4 anos conseguir visualizar um quadrado numa janela. E imagina a criança visualizar um retângulo numa mesa, ou um quadrado numa mesa. Então, assim, acontecem coisas no dia a dia que a criança, que você fica assim, ó, onde a gente aprende? Quando uma criança de 4 anos fala assim, tia, ontem nós fizemos um trabalhinho bonito, mas ontem, ela sabe que ontem foi ontem. Ela tem noção de que ontem foi ontem, que fez o quê? Você pergunta, o que que nós fizemos? Ah, nós fizemos um trabalhinho de colagem, assim, assim, assim. A criança consegue até mesmo falar o que realmente foi feito. Você chama atenção, porque ela já está tendo noção do que foi ontem, que ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã é amanhã, a noção do tempo. Então, isso a gente tem que anotar no nosso caderninho, porque, primeiro, são fatos que acontecem na sala de aula que você às vezes esquece. E de repente, uma criança especificamente fez uma coisa extraordinária e você vai também anota na sua ficha, entendeu? Então, e no caderno, a aula que você deu, o retorno que as crianças te deram, entende? É interessante você anotar lá o que você fez. Você fez um plano? Fez. Mas esse retorno, essa avaliação, essa expertise das crianças, inesperada, é bom você anotar, certo? Outra coisa, e os trabalhinhos, né, às vezes você tem algum trabalho, alguma atividade que você tenha dado em folha, apesar de que as crianças do maternal, né, de 3 anos, eu, e algumas atividades de 4 anos, né, eu sugiro que mais o coletivo, depois você pode fotografar, porque é interessante que hoje a gente tem facilidade de fotografar, de imprimir, não é? Ou de colocar no DVD. Então, fotografe, filme, né? Faz um vídeo das suas práticas, das coisas interessantes que estão acontecendo na sala. Lógico, quando a gente fala filmar, né, fotografar, a gente tem que pensar o seguinte: para filmar e fotografar, não é para a gente colocar em rede social, não é para a gente poder divulgar o nosso trabalho. Isso aí você vai fazer com a autorização dos pais. Você tem que pegar por escrito a autorização, se você pode,
divulgar o seu trabalho com a imagem das crianças. Mas aí você tem que ver se os pais permitem, né? Isso aí via escola, né? Você tem que saber tudo isso. Você não vai fazendo isso aleatoriamente, porque isso aí vai te dar você vai responder um processo. Então você tem que fazer as coisas de forma organizada. Você pode tirar foto. Se você não tem autorização, essas fotos, esses vídeos, eles fiquem guardados e muito bem guardados para que sirvam de material para você avaliar e você passar para os pais. Mesmo se você for passar para os pais, você tem que ter autorização, porque você está passando material, imagem de outras crianças para um dos pais dessas crianças. Então, para você passar para frente, para você entregar esse material, você vai ter que ter autorização de imagem, tá? E isso aí você não pode deixar de ter. Agora eu trouxe para vocês aqui uma ficha diária, um modelo de ficha diária, que é simples. Ou até mesmo você pode ter um caderno, eu particularmente, porque eu não tinha fichário, eu tinha caderno. Então, no meu caderno, eu tinha um caderno com o nome de cada criança em cada folha e um outro caderno para eu poder anotar as coisas mais interessantes e importantes que aconteciam na sala. E também, às vezes, algum trabalho coletivo que eu fazia uma anotação. Então, esse fichário, para quem tem, né, mais facilidade para ter um fichário e das crianças ter a ficha, aí eu fiz esse fichário aqui, tá? Que está junto daquele plano semanal. Então, já foi disponibilizado também para o pessoal que solicitou no WhatsApp. Aí eu coloquei lá a ficha do primeiro semestre, que é uma ficha para cada semestre, e aí na ficha o nome da criança, a turma, a idade, né? O turno, o nome da escola, o nome da professora. E aqui você vai colocando a data e o que aconteceu. A data, tudo você vai anotando e você vai preenchendo. Eu, sinceramente, eu prefiro ter o meu caderno. Mas tem gente que prefere fazer uma ficha. Então, aqui é uma sugestão. Você pode também colocar a linha, colocar data e aqui na frente você pode colocar. Isso aí fica a seu critério. Eu fiz aqui uma simplesinha só para você ver que você pode ter uma ficha ou um caderno. Particularmente, eu tinha um caderno com o nome, cada página, o nome de uma criança. Eu deixava duas páginas, né? Um lado e do outro, para anotar as observações que eu fazia das crianças, ok? Então, mais uma vez eu vou dizer para vocês o seguinte: tem professor que esquece que na educação infantil a gente tem tempo e disponibilidade para a gente trabalhar com as crianças, educar as crianças de forma que elas aprendam a conviver, aprendam a se organizar. Então, gente, você que está trabalhando com criança de 2 anos e 3 anos, não fica preocupada se a criança não está quieta, não está ouvindo o que você está falando, se a criança está pulando, está para lá e está para cá. Gente, a criança nessa idade, o período de concentração dela é mínimo. Outra coisa, não se preocupe, vai sendo devagar, você vai buscando essa criança, ela está ali para aprender. Leva brinquedos, leve brinquedos que você possa pendurar para eles brincarem, leva brinquedos grandes, faz com eles atividades coletivas, porque chama todo o grupo todo para fazer uma atividade só, brinquedos de montar na mesinha, sempre trazendo o grupo para você. Na hora de contar história, leva visuais para contar história. Criança gosta de contar história com as mãos, cantar musiquinha com as mãos para cantar. Se você não tem uma bandinha, se você não tem instrumento de percussão, pega a garrafinha, põe arroz, outra garrafinha você põe feijão, outra garrafinha você põe pedrinha. Olha, por eles descobrirem, visualizar, ouvirem o som, a diferença do som de uma garrafinha para outra. E eles vão
eles vão despertando para isso, eles vão começando devagar, eles vão, na hora de ir para a rodinha, eles vão sentar devagar. Eles ficam sentados, aprendem a sentar, quando eles aprenderem a sentar, eles vão depois ter que aprender a ficar 10 minutos quietinhos, esperando, fazer a atividade ali da rodinha. Mas isso é com o tempo, não precisa preocupar. Você vai conseguir, professora. Não fique ansiosa. Eu penso o seguinte: você está aí, você tem todo o tempo do mundo para ensinar o básico. Vai, sai da sala e vai ensinar as crianças a fazer fila, cantando. Se você não sabe música, entra na internet, procura saber, ver música, ouvir bastante música para as crianças, principalmente músicas curtas para crianças pequenas. Tem tantos CD, tanta musiquinhas assim que eles adoram cantar e que você pode estar levando para a sala de aula e cantando, fazendo gestos, dançando com eles, né? Na hora de dar massinha, observar se ninguém está pondo massinha na boca, confeccionar, fazer massinha com eles, farinha de trigo, com farinha de trigo. Se você não tem receita, se você quer uma receita, olha, depois eu vou ensinar a fazer uma receita de massinha e num vídeo meu, fazendo um vídeo para você ver como que faz uma massinha e tem que ter cuidado, pedir para não conversar com eles para não colocar na boca. E eles vão aprendendo. E outra, se colocar na boca, mal não vai fazer, mas de preferência que não coloque a massinha na boca, porque massinha não é para comer, não é? Então a gente vai conversando com as crianças, mas não se apavore. Na hora de lavar as mãozinhas, canta com as crianças, que vai lavar a mãozinha, na hora de lavar as mãozinhas, na hora de merendar, canta a música de merendar, na hora de ir embora, canta a música de ir embora. Tudo através da música. A música nos ajuda muito, ainda mais as crianças pequenas, elas adoram cantar. Então, fica aí a dica. Se você gostou dessa dica, você coloca um ok aí. Não esqueça de colocar um ok aí para mim. E se você ainda não inscreveu no meu canal, se inscreva e até o próximo vídeo, tá? Um beijo no seu coração.